Paz, irmão, esteja com todos. Que a graça do Mestre, nosso Senhor e a Yahushua esteja com todos. Esse vídeo aqui agora vai ser sobre casamento. Sobre a palavra casamento e sobre a origem do casamento. E se o casamento que a gente está habituado a fazer nos dias de agora, com ritual de roupa de noiva, num lugar com um homem, um sacerdote, te casando perante Deus e os homens, o sacerdote ali no meio, o lugar onde a gente frequenta, e a gente fazer o nosso voto de prometer ser fiel na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Então a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Onde, em toda a Escritura, se fala desse rito de casamento? Onde? Em que parte da Escritura se fala que existe um lugar onde a gente tem que ir, botar uma roupa, e lá vai ter um sacerdote, então a gente faz o ritual, vai lá na frente e a gente se casa, e esse sacerdote está no nome de Deus, ele nos une em nome de Deus, e a gente jura ser fiel na alegria e na tristeza até que a morte nos separe. Onde tem isso aí em toda a Escritura? Se algum dos irmãos que estão em casa assistindo o vídeo acharem, por favor, ponham aqui embaixo no comentário e a gente debate junto, para que todos nós chegamos ao conhecimento pleno do nosso Mestre e que a graça dele venha aumentando sobre nós. Então, irmãos, vamos começar na origem, de onde tudo começou, que é lá no Jardim do Éden. Gênesis, capítulo 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: este é agora osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O que tem a ver isso aí com os rituais de casamento que a gente faz nos dias de hoje? A mesma frase a gente encontra no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 5. Capítulo 5. Vou só começar do finalzinho do 4, para emendar no 5. E o Criador fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O Mestre está fazendo uma pergunta para os fariseus. Não disse isso o Criador no início da terra? Ele criou macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a tua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando a gente deixa nosso pai, nossa mãe, para se unir com a nossa mulher que a gente escolheu, isso para Deus já é o casamento. Não necessariamente a gente tem que fazer o ritual que os homens inventaram, porque a Escritura não nos dá esse ritual para a gente praticar. E nós nos baseamos nas Escrituras, porque o Mestre disse: examinai as Escrituras, porque é ela que de mim testifica. Então nós estamos examinando a Escritura. E se algum dos irmãos encontrarem o ritual que é feito hoje de frequentar um templo, em frente a um sacerdote, de terno e a mulher de branco, e a gente prometer ser fiel na alegria e na tristeza, jurar perante todas as pessoas que a gente vai conseguir cumprir isso aí, se alguém achar isso aí nas Escrituras, por favor, põe aqui no vídeo e a gente debata de uma forma saudável, para que todos nós venhamos chegar ao conhecimento da verdade. Agora vamos dar um pulinho. Mateus capítulo 5, versículo 34. Olha o que o Mestre diz para os discípulos, para que eles tomassem cuidado e fizessem conforme as palavras do Mestre, e que não fizessem conforme as outras pessoas fazem. Olha o que o Mestre disse para a gente. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não e não, porque o que passa disso é de procedência maligna. É de procedência maligna. Então, quando o Mestre nos dá essa advertência, quando a gente faça um juramento, a gente não tem certeza se a gente vai cumprir esse juramento, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Se eu jurar que eu vou ser fiel na alegria e na tristeza, acontece alguma coisa, acontece alguma coisa nesse meu casamento que eu
fiz esse ritual, e nesse ritual eu jurei, e eu termino com a minha esposa, por um motivo, N motivos, eu estarei quebrando esse juramento que eu fiz. Por isso o mestre nos dá uma advertência agora, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. A gente não tem que jurar nada. Então no ritual do casamento, dos dias de hoje, a gente acaba passando por uma ordem do mestre, que ele pediu para a gente não jurar, não prometer nada, e a gente acaba jurando ser fiel na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Sendo que a gente pode terminar antes. Pode acontecer algum fato que nos leve a terminar antes. E como é que vai ficar a nossa cara? A gente não prevê o futuro, a gente não sabe do que vai se passar. Tudo está na mão de Deus. Então se eu vou falar que eu vou cumprir uma coisa, sendo que eu não sei qual é o plano de Deus para mim. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Olha aqui o que o apóstolo Tiago diz. Praticamente a mesma coisa do que o mestre disse também na carta, no Evangelho. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, para que não caiais em condenação. Está vendo como a gente não pode jurar de maneira nenhuma? Antes de ele falar isso, ele explica que no capítulo 4, versículo 13, ele disse assim, ó, das pessoas que fazem presunções do dia de amanhã, de depois, do futuro, no caso, fazendo planos. Olha como é que o apóstolo Tiago disse. E agora vós que dizei, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. E no lugar do que vós deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se a gente sabe que o dia de amanhã pertence a Deus, e a gente faz presunções, até jurando que a gente vai conseguir ser fiel na alegria e na tristeza, a gente está sendo induzido por procedência maligna. Porque o que passa de sim, sim, não e não, vem de procedência maligna, como disse o mestre. E essa presunção nossa, ainda que seja ignorantemente, também é maligna. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Fala assim, ó. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Diz assim, porque há um só Deus. Então nós só temos um Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Aqui está escrito Jesus Cristo homem, mas nós já aprendemos que o nome do mestre não é Jesus Cristo, e sim Yahushua. Então, só há um mediador entre Deus e os homens, que é o Salvador. Está entendendo? Um mediador entre Deus e os homens. Então, quem faz o meio de campo entre a gente e Deus, não pode ser aquele sacerdote que nos uniu. Porque se necessita-se de um sacerdote, então quem uniu Adão e Eva lá no começo? Hebreus 12, 24, que diz assim, ó, e ao mestre, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação que fala melhor do que a de Abel. Ele é o mediador. Ainda em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhor promessa. Ele é o mediador. Capítulo 9, ainda de Hebreus, versículo 24. Porque o Salvador não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face do Criador. Tá vendo? Então quem faz o meio de campo é o nosso Salvador. Entre nós e o Criador, quem faz o meio de campo é o Salvador. Então, ele, no caso, o Salvador, é o que faz o meio de campo entre a gente e o nosso Criador. Por isso que no começo do planeta não se necessitou de um sacerdote para casar Adão e Eva.
Porque Deus nunca deu autoridade para o homem um casar o outro, mas sim a gente decide se a gente quer casar ou não. Se eu quiser juntar com a minha namorada ou com a minha companheira, no princípio a gente fica como amigos, se eu decidir no meu coração que ela é a mulher que vai compartilhar a minha vida aqui na Terra, independente se vai dar certo ou não, mas que nesse momento eu decida juntamente com ela e que nós dois tenhamos na nossa consciência que ela é a única mulher para mim, que eu sou o único homem para ela, perante a Deus, Ele nos dá a autoridade de nós decidirmos. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, a mulher faz a mesma coisa, a mulher deixa seu pai e sua mãe, e unir-se-á com a sua mulher, e serão ambos numa só carne. O fato de ser uma só carne é um mesmo entendimento, um mesmo pensamento. Aí você está livre para dar uma galalada. Se é isso se a gente pratica a galalada, que é o ato sexual, se a gente pratica a galalada, não com o intuito de permanecer, de formar uma família, de se encaixar nos quadros e nos planos do Criador, isso aí a gente vai acabar ouvindo o que o nosso apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios. Vamos dar uma lida?